Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gostaria que você abrisse a sua palavra. Hoje Jesus vai falar para nós, Vai pregar para nós, em cima de um barco. Poderíamos dizer assim que não havia nem necessidade de fazer a pregação nesse dia de hoje, Então, o evangelho de hoje está aparecendo aí na sua tela, Marcos 6, de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e o coração deles estava endurecidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O coração dos discípulos estavam endurecidos. O medo, ele nos paralisa. O medo deixa o nosso coração endurecido. E é Deus que nos dá força e coragem para enfrentar, meus irmãos, minhas irmãs, todos os obstáculos e problemas desta caminhada terrena. Com Deus, nós poderemos enfrentar tudo, pois Deus é nosso Pai Todo-Poderoso. E para Ele, nada é impossível. Os discípulos, assustados, viram Jesus andando sobre as águas. Jesus, ao caminhar sobre as águas, mostrou 2 vezes aos seus discípulos que ele era o próprio Deus. Primeiro, porque, segundo as Escrituras, somente Deus pode caminhar sobre o mar. Podemos ver isso no livro de Jó. Sozinho, ele estende os céus e caminha sobre a altura dos mares. Jó 9, versículo 8. E no livro dos Salmos, no Salmo 76, versículo 20, no mar abriste o teu caminho, tua passagem nas águas profundas, e ninguém conseguiu conhecer os teus rastros. Segundo, somente alguém revestido de poderes divinos poderia caminhar sobre as águas sem se afundar. Sabemos que é certo, um certo mágico famoso da televisão faz isso, mas vestido com um colete que impedia a câmera de mostrar o gancho que estava ligado ao cabo, invisível diante da filmagem. Então isso aí é truque. O que Jesus fez não foi nenhum truque de filmagem ou coisa parecida. Ele realmente tão simplesmente andou sobre as águas numa demonstração visível de que o poder de Deus estava com a sua pessoa. E você, meu irmão, minha irmã, ainda está na dúvida que Jesus é Deus? Converta-se e não seja incrédulo.
A vida é muito curta para se ficar perdendo tempo com dúvidas estéreis, né? Então, experimente rezar na hora do perigo. Os discípulos aqui ficaram com medo e não tiveram tempo de rezar. Experimente rezar na hora do perigo, na hora da tempestade, na hora em que acontece um assalto. Tudo vai dar certo, pois Deus está lhe ouvindo e atendendo o seu clamor. Ele vai livrá-lo de todo o mal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jesus fala para mim e para você. Não tenhais medo. Você está vivendo uma situação, vai dar certo. Jesus vai te dar a vitória. Você está passando por um problema de saúde? Peça a Jesus, Jesus me socorre nessa situação. E você vai ser um vencedor. Como sempre a gente diz aqui, o cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Está passando por uma doença? Vai até Jesus. Convide Jesus a estar junto com você. Procure um padre, faça uma confissão, a unção dos enfermos, né? Reze, vai ao Santíssimo, vai à missa, vai ao grupo de oração, reze o texto, vai ao Santíssimo. Reze, reze. Não tenhas medo. É isso que Jesus hoje fala, né? Padre Léo dizia que na Bíblia tem mais de 365 vezes escrito assim: não temas, eu estou com você. Então cada dia Jesus vem falar para você: não temas, eu estou com você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.